Olá, é com muita satisfação que estamos aqui na TV Direta para dar início ao nosso programa Saúde. Sempre com temas inéditos e sempre esperando a sua ligação, ou seja, a sua colaboração, para que possamos fazer um programa do jeitinho que vocês gostam. Gente, mais uma vez, um programa inédito e um tema muito importante, né? Que a gente não pode deixar de abrir o mês de novembro sem falar desse assunto. Vocês sabem que a gente comemorou um Setembro Amarelo falando sobre o suicídio, o Outubro Rosa falando sobre a prevenção do câncer de mama. E vamos dar início hoje, dia 1º de novembro, no Novembro Azul. O Novembro Azul para lembrarmos os homens. Vamos falar de prevenção. Vamos falar de prevenção de câncer de próstata. Vocês que estão em casa nos assistindo, pode falar, já estou cansado desse assunto, já falaram várias vezes, mas é sempre importante falar, porque a gente sabe que muitos homens estão com a doença, estão sem o diagnóstico, estão sem o tratamento. Muitos homens não estão fazendo a prevenção que deveriam fazer. E para falarmos então desse importante assunto que é o nosso Novembro Azul, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Direta a presença do urologista Dr. Djair Safiotti, que muito gentilmente aceitou nosso convite, está aqui todo de azul, né, para falar desse tema aqui com a gente. Dr. Djair, muito obrigado por ter aceito o convite, mais uma vez estar aqui na TV Direta. Eu quem agradeço a oportunidade de esclarecer o assunto. Né? Então, gente, vocês que estão em casa, as mulheres, vamos aprender para cuidar do marido. Você que tem seu pai, seu avô, seu filho, e quem não tem nenhuma pessoa do sexo masculino em casa, vão aprender para contar com os amigos, para ensinar os vizinhos. Chame o marido para assistir o programa. Hoje não é dia de jogo, não é dia de novela, hoje é dia de programa Saúde. Hoje é dia de aprender um pouquinho mais para a gente ter mais saúde. Nós já falamos o tema do Novembro Azul, vamos falar sobre câncer de próstata. Os homens que estiverem nos assistindo e às vezes querem fazer alguma pergunta para o Dr. Djair, quiser fazer no anonimato, o importante é vocês aprenderem. Pode perguntar do jeito que vocês quiserem, ou mandar seu WhatsApp, né? Pelo 992200357. Quem quiser, que escolhe o nome, deixa o nome. Quem não quiser, fala, sou um telespectador anônimo. O que a gente quer é a participação de vocês. Doutor, mais uma vez, novembro, final do ano, mês azul, falando sobre próstata, e eu entro perguntando, o senhor acha que os homens estão se cuidando? Os homens realmente têm ciência da importância dessa prevenção? Vem aumentando progressivamente, mas é um progressivo muito lento ainda. Poderia ser mais intenso isso aí. Porque metade dos homens em idade para fazer exame periódico ainda não fazem os exames de detecção precoce do câncer prostático, que seria fazer o PSA e o toque. E lembrar que o câncer prostático é uma doença que inicialmente o paciente não sente absolutamente nada. Ele não tem sintoma nenhum. Quando ele vem sentir alguma coisa, o câncer já pode estar avançado, fora da próstata e para os ossos, pega primeiro os ossos próximos da próstata, vai para o fêmur, para a coluna, para a costela, pode ir para o pulmão e para o cérebro. Então, é um câncer que não sente absolutamente nada. Por isso, essa importância de fazer o programa de detecção precoce do câncer prostático. Doutor, mas muitos homens podem falar que ainda tem preconceito, tem muita brincadeira, né? Eu vou até passar um clipezinho, que nós já até passamos no programa do ano passado, mas foi muito legal, o pessoal gostou. Não adianta correr, tem que fazer o exame, não é verdade? Então vamos lá.
adianta ter medo, ter preconceito, correr do exame. É algo assim que não tira a masculinidade do homem, né, doutor? É um exame muito simples, é um exame que é contar até 8. 8 segundos faz o exame que é o toque. É um exame que a gente faz uma palpação da próstata para ver se tem alguma área endurecida, tipo um nódulo. Isso é uma suspeita que tem câncer ali. Lembrar que o PSA é um exame importante, o exame de sangue, mas o PSA falha em 20 a 30%. Então ele falha, ele tem falha, porque dependendo da área que esse nódulo está começando a desenvolver o câncer, ele não produz PSA. Então ele é falso negativo, na verdade era para estar positivo. É porque tem muitos homens que falam assim, olha, o toque eu não vou fazer, eu vou fazer só exame de sangue. O problema é que o sangue falha, o sangue falha. O toque também falha em 40% a 50%, ele falha mais ainda. Mas quando você une o PSA de sangue e o toque, você tem um acerto de praticamente 92%. Ainda tem um furinho ali que pode não detectar o câncer, mas ainda é o toque e o PSA. Gente, ó, enquanto estamos aqui fazendo o programa, liguem pra gente, deixem suas dúvidas, suas perguntas. É um maior prazer receber a ligação de vocês. Doutor, mas assim, logo que você trouxe aqui pra gente algumas ilustrações, eu gostaria que você primeiro mostrasse para as pessoas que estão em casa o que é a próstata e onde fica, porque as pessoas confundem muito, falam, que tamanho será a próstata, né? Tá pegando aqui, Betinha? Ó, então, aqui são os dois rins, o ureter, a bexiga e a próstata fica embaixo da bexiga. Então, quando ela começa a crescer, ela começa a fechar o canal da urina. No outro desenho aqui... Mostra aqui novamente, aqui, doutor. Então, seria esse escuro aqui, ó. Esse escuro, ó. Esse aqui vamos é a próstata. Focar bem. Vamos lá, vamos ver para focar bem, para ver se as pessoas... A bexiga, na saída da bexiga, a próstata abraça o canal. É como se ela abraçasse. E conforme ela vai crescendo, ela vai dando dificuldade para urinar. Então, começa a reter urina. Os sintomas que o homem tem quando ela começa a crescer, que não é só o câncer, aí, começa a ter um jato de urina fino, fraco, faz xixi no pé. Ele começa a perder a força do jato pela obstrução extrínseca do canal. Então ele começa, às vezes tem um ardorzinho que não é comum, ele termina de urinar, fica com a sensação que não urinou tudo, que tem mais urina para sair. Ele vai urinar, o jato é interrompido e depois recomeça. Ele tem, às vezes, uma urgência para urinar, se ele não correr, ele pode até urinar na roupa. O jato que ia 2 metros longe, aquele jato grosso, a parábola urinária, acaba ficando mais fino e mais fraco. E ele tem que fazer um esforço, muitas das vezes, para iniciar o jato urinário e passa a levantar muitas vezes de noite. Então, esses são os sintomas que ele passa, ele não consegue esvaziar a bexiga completamente, então acaba sobrando urina. E essa sobra de urina faz ele ter que urinar de novo após ter urinado. Então esses são os sintomas. Doutor, mas assim, homem assim, mais idoso, ele tem esses sintomas normalmente de maneira geral, esses né? sintomas já em torno de 50, 60, 70, vai cada vez piorando mais essa sintomatologia do jato urinário. Isso é próprio da idade. Então, nem todo mundo que está com dificuldade para urinar tem câncer. Tem que esclarecer isso aí, porque senão todo mundo vai achar que não é câncer. Então, essa minoria que tem o câncer prostático já avançado que vai ter essa sintomatologia. Mas tem que distinguir entre o benigno e o maligno. Por isso que tem que fazer exame para poder detectar quem que é quem aí, quem está mandando, se é benigno, se é maligno. Então, quando a gente percebe alguma coisa de endurecimento da próstata, aí vai para a biópsia para poder fechar o diagnóstico. Ou PSA alto, aí tem que fazer o diagnóstico através da biópsia. Doutor, mas assim, eu acho importante a gente deixar bem claro, então, que tem que fazer os dois exames. O PSA e o toque. Isso aí é obrigatório. Quem falar que não tem que fazer toque, está brincando com a vida do outro. Porque é obrigatório fazer o toque retal, que é onde se detecta, já que o PSA também falha, você tem que unir o PSA e o toque, porque a união dos dois é que vai dar o sucesso de detectar numa fase inicial onde se tem a cura.
porque numa fase inicial é o momento ideal para tratar o câncer prostático. E a idade? Muitos homens podem estar em casa assistindo e falar, mas eu não sinto nada, estou bem. A partir de que idade eu sou obrigado, se eu quero realmente cuidar da minha saúde, eu sou obrigado a procurar um urologista? Então, essa idade é em torno de 45 anos de idade. Na Europa fala uma coisa, nos Estados Unidos outros, mas hoje na média é 45 anos de idade, tem que começar a fazer os exames. Quem tem parente com câncer prostático, primeiro grau, pai, irmão, avô, tio, paterno, né? Então, aí tem que começar a fazer antes, até com 35, 40 anos de idade. Por quê? Porque ele tem uma linhagem, uma genética, e quanto mais cedo o parente teve câncer, ele também deve detectar mais precocemente, iniciar esse diagnóstico precoce aí. Porque quanto mais parente tem, a chance é maior de detectar inicialmente o câncer prostático. É a herança. É né? a herança genética. E também tem outro grupo de risco aí, ser negro, entendeu? Também tem uma tendência maior. No caso de quem usa hormônio, quem usa muita gordura animal também entra no grupo de risco. Porque quem usa a gordura vegetal, no caso, por exemplo, do Japão, que eles usam muito óleo de peixe, não tem o câncer prostático. É 6 em cada 100 mil habitantes. Sendo que o americano, o Brasil aqui, é em torno de 30 a cada 100 mil habitantes por ano. Então, e hoje no Brasil tem um diagnóstico, uma estatística de 61 mil casos por ano de câncer prostático. 61 mil casos de câncer prostático por ano. Então é um número bastante interessante de câncer, quase uma coca inteira por ano de câncer prostático. Imagina, então é um número bastante assustador. Doutor, assim, descobriu o câncer, o tratamento é cirúrgico? Nem sempre, nem sempre. Você tem que respeitar um pouco a vontade do paciente, aquilo que o paciente tem de importância sexual, porque a cirurgia tem lá o seu grau de agressão também. Mas o diagnóstico de câncer, o procedimento cirúrgico é o que mais tem resultado eficiente. Você faz a prostatectomia radical, tira a próstata inteira. Tem outras alternativas, assim, uso de hormônio antiandrogênico, bloqueio de hormônio com análogo de RH, LH, umas injeções, que é feita a cada 2 meses, 3 meses, ou radioterapia. Também é uma alternativa para aqueles pacientes que não querem ser submetidos à cirurgia. Mas eu acho que o que mais preocupa o homem quando fala em cirurgia é a impotência, né? É uma das preocupações maiores. Mas assim, tem muita alternativa do paciente que operou e ficou impotente. Ele tem vários tipos de tratamentos que ele volta a ter uma vida sexual. Basta ele querer. Alguns ficam meio receosos, não querem dar continuidade à sua vida sexual, usa meio aquilo de muleta, né? Eu tive doença grave. Então, na verdade, ele não quer. Se ele quiser, tem várias alternativas de via oral, injetável, prótese, mas assim, tem várias... Não é desculpa, então? Não, é só ele querer, É só ele querer. Quanto mais novo o paciente opera, maior a chance de recuperar isso aí, né? Quanto mais idoso o paciente de 80, 90, a situação já é mais difícil para ele recuperar essa vida sexual. Mas, enfim, se ele tiver, eu quero ter essa vida sexual, ele vai ter a vida sexual com via oral, gota, pomada, tem várias alternativas aí. Foi até bom você falar isso, que muitas vezes o homem usa isso até como muleta, para a gente explicar que muitas alterações e muitas queixas sexuais, mesmo da esfera masculina, tem um fundo psicológico muito grande, né, doutor? No caso da cirurgia, geralmente não é só psicológico, porque aí costuma ter lesão de raiz nervosa, lesão de vaso que nutre a irrigação do pênis. Então pode ter realmente uma lesão aí. Dependendo, às vezes, da agressão do tumor, o tumor está quase que ali no limite do cirúrgico e às vezes acaba atingindo essa raiz de nervo. Enfim, você pode ter um comprometimento de tecido mesmo, né? Mas assim, não é desculpa. A impotência, de maneira geral, eu falo assim, ela tem sim, um fundo 70%, psicológico. 70% dos homens que se queixam. Nos Estados Unidos tem um trabalho que mostra
que 65% dos jovens utilizam essas medicações via oral e sem necessidade, com 30 anos de idade, até 30 anos de idade, para baixo de 30 anos, 65% usa medicação para disfunção erétil. Então, na verdade, não precisa, mas ele quer usar medicação, usa medicação com álcool, medicação com algum tipo de droga que não sei como, mas assim, tem uma estatística dentro dos Estados Unidos, que esse número é um número 2/3 quase dos pacientes com menos de 30 anos usam medicação, sem ter indicação. E muitas vezes não vai ao médico, Não, né? mas é tudo compra, né? Ele acaba criando uma dependência psíquica, né? Se eu não tomar, eu não rendo. Para eu render, eu preciso tomar. Eles vão mais na certeza, né? Ó, vou tomar porque aí é certeza que, É uma coisa que vai dar certo, né? É muito, assim, fácil de depender que vai funcionar. Ele põe aqui na cabeça. Então, se eu tomar, vai funcionar. Então, Vou tranquilo, né? É. E tira o fator psicológico, é uma né? muleta também, né? Então, ele se apoia nisso. Ele pode ter a vida sexual, ele estando bêbado, estando drogado, e, enfim, acaba funcionando, porque a medicação tem um caminho diferente, né? Então, é essa situação da potência sexual. Agora, a gente tem que perguntar também, antes da cirurgia, como é que está a vida sexual dele? Porque é meio comum o paciente operar e encostar na cirurgia, psicologicamente, eu operei, mas se você perguntar como é que estava antes, já estava muito ruim, você entendeu? Então, são situações aí que a questão sexual tem que ser esclarecida antes de qualquer procedimento. Certo. Mas vamos lá, então. Vamos começar a responder as perguntas dos nossos telespectadores. Gente, vocês que ainda não ligaram, vão ligar, participar, ou via telefone, ou via WhatsApp. O importante é estar aqui junto a gente, né, doutor? Mas vamos lá. O número do WhatsApp está aparecendo na tela, o 992200357. Quem quiser mandar sua pergunta, né? Você que está conectado, quer mandar um zap aí para nós, né? É só mandar e que responderemos com o maior prazer. Mas vamos lá, uma pessoa anônima, né? Gostaria de perguntar para o doutor Jair sobre incontinência urinária, se isso tem tratamento, doutor. Eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão em casa o que é incontinência urinária, né? E que tipo de tratamento pode ser É feito. masculino ou feminino? Então a gente não sabe. É um telespectador anônimo. Bom, a gente não sabe se é homem ou se é mulher, né? Mas, enfim, se for a mulher, tem tratamento, tem que investigar se ela tem bexiga caída. Se não é só a bexiga, pode ser o ângulo que caiu, tem correção. Às vezes põe o sling ali e resolve. O homem também tem tratamento. Só que o tratamento do homem é um tratamento um pouco mais complexo. Ele tem que fazer um implante de uma prótese que abraça a uretra, e essa prótese, ela trabalha fechando. Então ela fecha o canal. Ela envolve a uretra na base do pênis, e a hora que ele vai urinar, ele aperta, relaxa esse esfíncter, ele urina. Terminou, ele solta, trabalha fechando, para não vazar. Isso em caso de incontinência pós-cirúrgico, que às vezes o homem fica, mas isso é uma alternativa bastante interessante para quem está perdendo urina pós-cirurgia de câncer. De modo geral, é cirurgia de câncer causada disso aí. Mas mulher tem muita incontinência. Muito, mas é com urinária, sling, né? O sling é uma coisa mais simples e resolve bastante. É bastante eficiente o sling. É tipo de uma redinha que ela levanta um pouco a uretra, na emenda da bexiga com o canal, essa redinha ela sobe. Então ela passa a ter continência. Certo. Então é bastante interessante. Doutor, e a incontinência urinária é sempre cirúrgico o tratamento? Então, tem algumas fisioterapias numa fase mais inicial que funciona. Fisioterapia do assoalho pélvico, numa fase inicial funciona. Mas se esperar, assim, perder muito, aí já não consegue mais a fisioterapia ter eficiência nessa recuperação. Então vamos lá, ó. O Roberto, aqui do centro, diz assim: desde pequeno, sempre tive um jato de urina fraco, doutor. Hoje tem 61 anos e continua um jato muito fraco. Por que pode acontecer isso? Pode acontecer de um homem já ter o jato fraco, mesmo jovem? E a tendência agora é piorar pela idade, né?
Porque antes ele podia ter um jato mais fino e mais fraco por uma força, uma perda de força da bexiga. Agora entra a próstata na questão, que vai fechar mais ainda. Então o que era ruim vai piorar pela próstata. Isso é a rotina de acontecer. Não quer dizer que ele vai ter que operar. De repente, precisava investigar, fazer um estudo para ver o porquê que ele tem essa dificuldade, se ele tem algum estreitamento de uretra, de repente abrir a uretra, ou fazer um tratamento para a bexiga, de repente a bexiga hiperativa, ou se ele tem já a próstata que está comanda, 65 anos, a próstata já está começando a fechar bem. E nessa faixa etária, mais ou menos 20% dos homens já tiveram uma necessidade de tratar a próstata. Então, tem que procurar. tem que investigar. Para procurar ajuda para ver, né? O Chico enfermeiro ligando para a gente já estava sentindo falta da sua ligação, viu, Chico? Gostaria de parabenizar o programa. Admiro muito o doutor Djair. Um abraço para o Chico. Né, como médico e como pessoa. E a doutora Eliana também. Mando um grande beijo para os dois. Ô, Chico, você tem que fazer o preventivo, né, Tem que ir lá. Ele já está na idade, Ele já né? passou. E tem que fazer todo ano. Tem que fazer anualmente. Nos Estados Unidos tem uma pesquisa lá que, de acordo com o valor do PSA, eles fazem cada 2 anos. Mas isso se prevê uma catástrofe em termos de câncer de próstata. Isso é a pesquisa deles mesmos. Porque eles fazem isso depois de 50 anos e cada 2 anos o exame. Então, eles estão preparando e também tem uma questão de saúde lá dos convênios, que eles estão pedindo para fazer depois dos 50 e que não é anual. Então, isso pode ter uma surpresa bastante séria. Isso é previsão deles lá, das estatísticas deles. Então, mas o nosso aqui, o que vale no Brasil é 1 vez por ano, fazer um gancho entre a idade do homem, quando ele vai fazer aniversário, lembrar que ele tem que fazer exame prostático. É uma maneira de não esquecer. Se ele deixa daqui, fica para o mês que vem, para o ano que vem, vai enrolando. Claro que ele veio, passou 2, 3 anos. 2, 3 anos e porque quando ele vai ver, é tão rápido, né? E ele pode já aparecer com câncer avançado, entendeu? Então, isso a gente teve vários casos. Eu tive uns 4, 5 casos com 49 anos, o câncer já era avançado. 49 anos, câncer avançado. Então, já não tinha mais cura com 49 anos. Não foi um caso, não. 4, 5 casos. Então, não é assim. A coisa, sabe, a realidade é essa aí. Então, a gente tem que lembrar, seu dia de aniversário é o mês da prevenção. Ou ser um novembro azul, mas se todo mundo for fazer novembro, né? Imagina como que seria, né? Novembro é uma maneira de você saber que tem que fazer, né? Essa é uma data aí que é para lembrar que tem que fazer exame prostático. Eu gostaria que você mostrasse nessa imagem aqui também, doutor, a próstata, né? Que é outro jeito da gente também vivenciar, né? Aqui é a bexiga, o reto, pela onde sai as fezes, o canal da urina, aqui, a próstata, fica embaixo da bexiga. E aqui é o pênis, onde a urina sai. Isso aqui é a próstata, onde ela começa a desenvolver o crescimento benigno, e ela vai crescendo e vai fechando esse canal. Então o canal cada vez vai ficando mais estrangulado. Ele vai dificultando a passagem pelo crescimento da próstata. E aqui a bexiga cada vez vai retendo mais urina. Então ele urina e não consegue esvaziar a bexiga. Sobra urina dentro da bexiga. Esse é o mecanismo de crescimento da próstata que vai obstruindo. E a cirurgia, por onde que é feita, doutor? Então, a maioria das cirurgias que a gente faz é pelo canal da urina. A gente faz uma raspagem por dentro, aqui, e faz essa raspagem. Agora, quando é câncer, tem que fazer uma cirurgia que você corta aqui e emenda o canal aqui em cima, direto. Você tira a próstata com a cápsula inteira, em bloco, você tira tudo. Corta aqui e corta aqui. O esfíncter, que prende a urina, está aqui, ó. Por isso que essa cirurgia, alguns pacientes ficam perdendo urina, porque pode lesar um pouquinho o esfíncter aqui. Então, essa retirada em bloco pode ficar essa sequela não só de perder urina, mas também da potência, porque a nervação vem tudo que vem aqui para o pênis, entendeu? Isso aqui é a base do pênis. Então, esse é o risco da cirurgia, a agressão que pode
acontecer na cirurgia. Doutor, e um homem, assim, quando está com câncer de próstata e ele ainda tem vontade de ter filhos, né? Ele pode ter filhos? Ele pode, mas assim, normalmente quando a próstata começa a crescer, tanto o benigno, o maligno pior, vai dificultando a saída do espermatozoide. Na verdade, o homem que quando a próstata começa a crescer, ele começa a falar que ele não consegue mais ejacular, o volume do espermatozoide diminui. Por quê? Porque existe a obstrução não só para a urina, mas também a obstrução para a saída do espermatozoide. Então, essa obstrução vai dificultando a eliminação do espermatozoide, vai diminuindo. Então, ele acaba tendo uma... Mas pode ser que passe alguns espermatozoides lá e vai fecundar. E muitas vezes o diagnóstico do câncer de próstata ele já pode ser feito através de uma lesão na coluna. Às vezes pela coluna que o médico chega a se pensar. Você já chegou a se deparar com casos assim? Isso chama fratura patológica. Ele tem já uma metástase nos ossos. Por exemplo, o câncer de próstata, ele dá muita metástase para os ossos próximo da próstata. Quem? O fêmur, a bacia óssea. Então, ele tem lá um câncer que já é metastático. E ele está andando, ele quebra, depois ele cai. Não é que ele cai e quebra a perna. Ele quebra porque o tumor está no osso da perna e o tumor pegou e fraturou, o osso fica fraco, ele quebra e cai. Diferente de cair e quebrar. Entendeu? Então ele tem uma fratura patológica. A hora que vai fazer o raio-x, aparece lá toda uma... É como se fosse um osso meio podre ali. Na verdade é que ele tem pedaços de câncer já avançado ali. Às vezes tem que pôr o cimento ali, porque já não tem muita coisa que... Então eles têm que... Essa fratura patológica é muito comum no paciente... Era muito comum isso quando o câncer, 80% dos homens há 20 anos atrás aparecia com câncer já avançado. Hoje inverteu. 20% ainda tem câncer avançado, mas 80% pelos programas de detecção precoce, que nós estamos fazendo aqui para prevenir esses homens chegar lá na frente com esse câncer. Porque quando já chega nos ossos, assim, o caso já está bem avançado. Bem avançado, né? Mas você vê que ainda tem 20% hoje. Cada 10, 2 com câncer é feito o diagnóstico numa fase avançada. Você pegar 10 pessoas com câncer, 2 é um número bastante alto ainda. Você vê que isso poderia mudar, né? Então, lembrar que muitas das vezes o homem não vai, mas a mulher é a responsável para levar o homem para o consultório. Isso em torno de 2/3 dos pacientes que chegam no consultório. A mulher está junto. A mulher, ou ela está junto, ou ela quem marcou a consulta, ou ela quem levou. Ou ela que fala ainda. E ainda que ela fala. Ou ela não fala, ela fica lá esperando ele sair. Então, hoje, a mulher tem essa importância grande ainda dentro desse programa do câncer prostático. Entendeu? Mas isso é uma coisa assim que vem crescendo, porque a mulher ela tem a conscientização que ela faz já o exame periódico dela. Então ela põe o homem também para fazer. Ela acaba direcionando ele, fazendo ele chegar lá, coisa que ele não quer fazer. Ele se nega tal, e vai, né, esse negócio de, não vou, vai pulando, um dia ela marca e faz ele ir. Então é uma maneira que a mulher tem essa importância grande nessa questão do câncer prostático. A gente está falando assim no câncer prostático, mas também existe o câncer de bexiga, o câncer de pênis e outros cânceres também, né? Esses tumores são mais ligados assim a hábitos, né? Por exemplo, o cigarro é um dos principais assim para o câncer de bexiga, câncer de rim. Então, o cigarro e produtos químicos também, esses aromas aí têm uma importância grande nessa cromo, chumbo, ferro, tem bastante importância na presença do câncer de próstata. Mas tem que saber dos fatores de risco, tem que fazer exame, isso é importante aprender que tem que modificar tudo isso aí. Eu acho assim que o importante é a gente deixar bem claro para as pessoas, né, que o câncer de próstata ele pode ser curado
ou ele pode levar à morte, né? Depende da faixa. Depende assim desse tratamento. Lembrar que não é só cirurgia. Tem homens que eles não querem fazer esse exame porque tem medo da cirurgia e tal. Tem esses outros alternativos de tratamento que não é o ideal, mas ele também dá uma prolongada boa na vida do paciente, que é no caso de fazer a radioterapia, esse bloqueio de hormônio, que ele pode ser feito com essas injeções, acaba sendo um tratamento interessante. Não é igual à cirurgia, mas dá uma sobrevida bastante importante. Mas tem que detectar numa fase inicial. Se deixar numa fase final, onde o câncer já está à distância, aí é metastático, a coisa é bastante... 80% morre em 2 anos e 100% em 5 anos. Então, e quando detectado precocemente, ele tem uma chance de pelo menos 92%, 93% de cura, de ficar curado mesmo do câncer. Então, é muito diferente numa fase inicial, quando o câncer está dentro da próstata, esse é o ideal de fazer o diagnóstico. Quando ele está dentro, saiu fora, a coisa já muda. Já a chance de sobrevida é muito pequena. Doutor, e assim, existem também casos de câncer em pessoas jovens? Sim, então, nesses casos, de modo geral, ele tem um antecedente familiar, genético, um parente, 2. Isso é bastante importante para começar a fazer esse exame com 35, 40 anos de idade. Por quê? Porque o familiar dele teve numa fase... Quanto mais baixa a família teve, ele tem que começar também. Porque ele pode também estar com essa linhagem aí, e são tumores agressivos, de modo geral. Não são tumores indolentes, não, que fica dormindo lá um tempo e tal. Tem alguns tumores de câncer de próstata que eles são assim, eles ficam dormindo vários anos. Eles não sobem muito o PSA, o nódulo não aumenta, mas tem que saber quem que é agressivo e quem que não é agressivo. E a gente escuta muito falar assim, de certos alimentos que às vezes ajudam, assim, comer tomate. É verdade essas então, coisas? Isso tem o caroteno, beta-caroteno, que são os vermelhos que estão dentro do tomate, estão dentro da melancia. Tudo o vermelho, ele tem essa goiaba vermelha, ele tem esse caroteno, são precursores e eles evitam de ter o câncer prostático. Mas assim, ajuda, mas parece muito importante a gordura. A gordura, não o animal, o uso da gordura animal é terrível também, porque entra num fator de risco muito grande. Então, para prevenir o vermelho, e hoje não é só o vermelho não, tem os verdes aí que também ajuda, auxilia no programa de detecção. Quer dizer, uma alimentação saudável, uma vida saudável de maneira geral, né? O sedentarismo é uma coisa também que parece ser importante. O paciente que tem câncer de próstata e ele é sedentário, e ele usou hormônio, essa gordura animal, ele é obeso, esse paciente, de modo geral, tem um câncer avançado. Ele tem um câncer progressivo, um tumor que ele já é uma linhagem bastante agressiva. Dentro dessa escala de 1 a 10, do Gleason, são tumores que eles, de modo geral, são tumores já inicial, ele já é um tumor agressivo. Quer dizer, a qualidade de vida é muito importante, né? A pessoa ter uma vida saudável, né? Uhum. Não querer começar nos 60 anos, não é verdade? Então, isso é uma coisa assim que hoje é bastante sério, né? Você vê que previne uma série de tipos de câncer, né? Não é só o câncer de próstata, né? Mas a gente vê que, de maneira geral, a gente é muito o que a gente come, a vida que a gente leva, não é verdade? Dormir na hora certa, né, doutor? Tudo isso é importante, não é? Tudo isso ajuda, né? A prevenir, fazer a prevenção aí. Mas vamos correndo. Mas vamos lá, ó. A Sueli, ela fala que ela é da área da saúde. Eu gostaria de parabenizar o Dr. Djair pelo ótimo programa. Já fui secretária dele. Lembra da Sueli? Sim. Bom. Estou muito feliz, né, de ver ele com essa saúde, participando do programa tão bom desse jeito, né, tão bem desse jeito.
Desejo-lhe tudo de bom e mando um beijo para a doutora Eliana. Um abraço, obrigado, viu, Sueli, pela ligação. Ei, doutor, primeiro quando você veio aqui, todo mundo queria falar da sua saúde, né? Agora já todo mundo já se familiarizou, que o doutor já está bom. Quanto tempo já faz? 2 anos e meio, né? Você nasceu de novo? 2 anos e meio. Né? Mas estamos aí, agora cuidando da saúde, né? Como a Sueli mesmo disse aqui, para que as coisas agora só dêem certo mesmo. Né? Doutor, a gente vê muito também no homem a questão da infecção de urina, né? Que muitos têm medo, falam, bom, eu tenho infecção de urina de repetição. Será que essas infecções de urina de repetição podem levar também a algum problema de próstata ou até propiciar uma evolução maligna? Na literatura não fala nada a respeito que a infecção urinária ou que a infecção prostática seja precursor de câncer prostático. Não fala isso aí. Mas todo paciente que ele tem um processo inflamatório crônico ou repetitivo, ele pode desenvolver um tumor. Por exemplo, você tem uma feridinha na mão, você vai e tira aquela casquinha. Tira. A hora que ela vai cicatrizando, você tira. Aquilo lá, uma hora desenvolve uma célula que ela começa a se multiplicar. Então, isso é uma teoria do tumor. Mas o câncer de próstata, ele é assim, todo homem nasce programado com o seu fator, sua carga genética, para ter câncer de próstata. Ele já nasce programado para ter. Todo homem nasce programado. Ele tem os fatores, os genes protetores. O P21, RB, são os genes protetores, que eles não deixam essa célula se converter em maligna. Só que com a multiplicação das células, do envelhecimento, os genes protetores também são fragmentados. Então você perde a defesa. Quem que ia te defender foi fragmentado pela multiplicação, pela divisão celular. Perdeu os protetores. Né? Então, aí é onde que o tumor ganha. Isso é uma literatura que descreve o início do tumor, o porquê que o homem tem câncer de próstata, que ele nasce programado para ter. E tem como detectar, assim, fazer algum exame de sangue, que fala assim, igual aquela artista, né, que fez aqueles exames todos e viu que a chance dela ter câncer de mama era tão grande que ela já resolveu tirar as mamas. Então, né? hoje tem uns exames novos que chama PHI, que é um exame para detecção de câncer prostático para aqueles pacientes que já tiveram falha, o PSA está alto, ele fez o toque, e ele fez biópsias, 2, 3 biópsias deram negativo. Então, esses pacientes têm que fazer algum procedimento complementar. Parece que o FI é um exame um pouquinho mais interessante. E tem o PCA3, que é feito na urina. Mas o mais importante é o que nós falamos num outro programa, que é o Biologia da Medicina Nuclear. É um exame que ele está bastante interessante na Europa, principalmente na Alemanha, que essa biologia molecular, eles descobriram um agente de superfície, um antígeno de superfície na célula cancerígena, e esse antígeno de superfície ligado ao câncer prostático, que ele chama PSMA. E esse PSMA ligado, chama PET-CT PSMA Gallium 68. Esse Gallium, quando você tem uma dificuldade, isso lá, tem uma dificuldade para poder saber se tem câncer ou não, eles fazem esse exame, que eles estão fazendo esse exame lá, no Brasil não tem ainda esse PET-CT PSMA Gallium 68. O Gallium é o número, né, o número dele, né? O peso molecular. Então, esse exame é um exame que ele mostra uma luz verde. É tipo de uma tomografia que ele mostra uma luz verde. E aí você fala, ali tem um tumor. Você vai e faz a biópsia, ali tem tumor. Então, eles descobriram esse para fazer diagnóstico e descobriram o Actions, que o Actions é o que mata essa célula. Mas isso é uma coisa lá da Alemanha, que não chegou nem o exame aqui. Eu andei pedindo um exame, não tem ninguém que faz esse exame. E eu fui no congresso agora,
Agora tem um mês, 20 dias, um mês para trás, não tem lugar nenhum do Brasil que pede o PET-CT ligado ao Quer dizer, PSMA. não adianta pedir que não vai fazer. Não tem. E assim, eles falaram que vai chegar, mas ainda não tem. O próprio que deu o outro congresso para a gente, que foi há uns 3 meses para trás, desse último congresso falou, não adianta pedir porque ninguém faz. Então, mas assim, é o que está sendo feito na Europa, na Alemanha, e que tem uma eficiência maior que o PSA. Porque tem casos que você faz 2, 3 biópsias, não dá nada. Você faz biópsia, tira 20, 30, 40 fragmentos, a cada 6 meses você vai aumentando, e não dá nada. Então, você vê que tem umas coisas bastante interessantes que estão pintando aí com um sucesso grande para o câncer prostático. Ó, chegou outra pergunta aqui para a gente, apesar de que ele não deixou a idade, né? Ó, o Antônio Carlos, lá da Alvorada, ele disse assim, doutor, eu tenho a urina solta e de toda hora tenho que ir ao banheiro. Isso pode ser algum sintoma de alguma coisa assim mais séria? Ele não deu a idade dele, né? Então, vamos responder, doutor, pensando num jovem e pensando numa pessoa No mais jovem nova. tem que pensar em bexiga neurogênica, que aí ele pode ter um déficit de função, ou a bexiga que trabalha muito, trabalha pouco, ou o esfíncter não fecha na hora que tem que fechar, aí tem que pensar desse jeito. Num paciente mais idoso, a próstata pode crescer e o paciente, conforme ela cresce, ela fecha o canal da urina e não sai tudo. Ou a próstata crescendo, fechando o canal da urina, é como se ela fosse enforcando o canal da urina e a bexiga trabalha por transbordamento. Ela vai enchendo, enchendo, enchendo. A hora que não tiver mais onde ir, vaza. Aí você vai fazer ultrassom, você vê que a bexiga está cheia, continuamente. Então, a hora que desce, a bexiga está cheia, desce mais um copo de urina dos rins para a bexiga. Não tem para onde ir, bateu na bacia, vai perder. Ele não tem mais continência por transbordamento. Então, isso é uma opção, uma possibilidade de diagnóstico diante do quadro de perder urina pela próstata. Então, ele fica incontinente, mas é por um motivo de transbordar. Não ceder da bexiga ou do esfíncter que não segura. Você sabe que atualmente tem umas fraldas, assim, todas equipadas, né? Que para quem é incontinente, não tem? Tem uns fraldão, né? Tem uns fraldão que... Ele é bastante interessante nesse sentido, mas isso fica reservado para o paciente que ele tem uma incontinência transitória. Tem um tipo de, aquele Uripen, que ele também funciona, você prende ele no pênis e ele fica coletando urina, ele vai perder urina. Mas ele vai perder urina, põe um coletor na perna e esse coletor vai encher de urina. Então, a hora que encheu, vai lá e esvazia. É uma maneira de você também não ficar molhado, né, 24 horas, né? Porque esse Uripen, ele coleta essa urina e acaba mantendo o paciente seco. Ele tem perda, mas ele não fica molhado, né? Mas tem um inconveniente de usar o Uripen. Mas muitas pessoas, às vezes, até se sentem um pouco constrangidas em relação aos fraldões, essas coisas, mas é algo que... Não, é uma maneira de manter o paciente seco, né? Seco. Ele vai estar, pelo menos, ele tem liberdade para movimentar, entendeu? Funciona bem quando perde urina, mas assim, você não tem essa incontinência já definitiva. Porque se você souber que tem definitiva, eu acho que tem outras alternativas que não seria o fraldão, mas lembrar também que tudo tem gasto, né? Tudo tem... hoje tudo custa, né? Por exemplo, até o próprio uso do Uripen, precisa aprender a colocar, precisa aprender... É como um preservativo que veste o pênis e vai coletando urina no coletor ali. E é importante a gente falar da vantagem disso aí em relação à sonda, né? Não é nada dentro do canal, né? É tudo por fora. É para coletar a urina e não ficar molhado. O fraldão também funciona desse jeito. Só que tem problema de assar, tem muito paciente que fica com essa assadura pela acidez da urina. Então, tem lá uma certa agressão da urina por ficar banhando ali essa área genital. É como se ficasse meio que assado continuamente. Tem que ter uns cuidados aí, né? Então, é isso aí.
Ó, vamos responder também ao pessoal, né, que está mandando um WhatsApp para a gente. Boa noite, doutora Eliane e doutor Djair, né, um telespectador anônimo. Doutor, o câncer de próstata pode se disseminar, então, para quais órgãos? Ele gostaria de saber. Ele tem uma afinidade muito grande para os gânglios próximos da próstata, os linfonodos. Então, é o sistema linfático que faz a disseminação na região, os linfonodos. E, na sequência, ele pode ser pelo sangue. Pelo sangue, já passa para os ossos. E os ossos da bacia, o fêmur, são os ossos mais acometidos. E vai subindo pela coluna, pelas costelas. Essa é a grande afinidade do câncer prostático. E o pior, que às vezes o paciente não tem nenhum sintoma urinário. Esse é o problema, porque o paciente não sente nada. Ele está urinando bem, está tranquilo, e tem uma dorzinha achando que é uma dor de ossos ali, porque ele mexeu, e na verdade é um câncer de próstata avançado. Esse é o grande problema do câncer prostático, porque ele não dá sintoma nenhum numa fase inicial. Quando vai descobrir, já está avançado. Então, ele tem afinidade para os ossos, afinidade para o pulmão e depois para o cérebro. Então, para o crânio, o osso da cabeça também é terrível para apresentar metástases, mas para dentro do crânio. Boa noite, sou o Pedro da Mocoquinha. Um abraço para você, Pedro. Gostaria de saber quais os efeitos colaterais da quimioterapia, doutor, no câncer de próstata. Então, a quimioterapia já é um efeito, assim, para pacientes mais avançados com câncer prostático. De modo geral, a quimioterapia, ela fica reservada para esses pacientes numa fase final. Então, a quimioterapia, de modo geral, você vai ler um trabalho de quimioterapia, é um trabalho que dá uma sobrevida de 4 meses de quimioterapia. O outro dá 4 meses e 25 dias. O outro dá 5 meses. Quer dizer, as diferentes quimioterapias têm uma perspectiva ruim. Então, fica limitado para o paciente numa fase muito avançada. Então, a quimioterapia tem uma limitação pequena. Hoje, isso é uma esperança, dentro de um ano e meio, do Actions, ligado à medicina nuclear, que isso vai ser o tratamento para esses pacientes avançados. Chama Actions, ligado nessa biologia molecular aí. Bom, outro telespectador pergunta para a gente o que é disfunção erétil, doutor? E se após cirurgia de câncer de próstata, né, como que pode ser tratado isso? Boa noite e adoro o seu programa. Muito obrigada a você que nos mandou esse WhatsApp. Então, essa impotência sexual, a disfunção erétil é uma impotência sexual que o homem, na cirurgia do câncer prostático, na cirurgia, como é tirado em bloco, pode lesar um nervo, lesar os vasos, as artérias que levam sangue para dentro do pênis, então desenvolve essa impotência sexual. Isso tem tratamento, de modo geral, funciona bem com as medicações. Às vezes você tem que aumentar a dose, por exemplo, a tadalafila é uma medicação que funciona, tem uso diário e uso de 20 miligramas a cada relação, ou 40 miligramas a cada relação. Isso para o homem que operou de câncer prostático. Ou um injetável, que é a prostaglandina dentro do corpo cavernoso. E por último, as próteses. São também alternativas. Quer dizer, se ele quiser ter relação, ele tem várias alternativas para ter relação. O Oswaldo, do bairro Carlito Quiles, primeiro fala boa noite aos doutores. Boa noite, Oswaldo. Boa noite. Quais os sintomas, doutor, do câncer? E o diagnóstico com o exame de sangue, ele pergunta, como que a gente vai fazer o diagnóstico? É só o exame de sangue e o toque mesmo? O diagnóstico é feito com 45 anos, a partir de 45 anos, fazer exame periódico anual, sangue e toque retal. O toque é para saber se tem algum carocinho na próstata, alguma área endurecida, que ali já fala. Se o PSA estiver acima de 4, por exemplo, com 60 anos, o PSA tem que ser menos de 4. Com menos de 60 anos, até 2,5 PSA. Então,
esse é o valor do PSA. Se ele estiver acima desses valores, menos de 60 anos, acima de 2,5, com mais de 60 anos, mais de 4, tem que fazer biópsia. Tem uma área dura lá, tem que fazer biópsia. Então, o diagnóstico é feito com a biópsia. Quem vai fechar o diagnóstico é a biópsia. E aí, depende do que dá nessas quantos pedaços de 12, a gente faz a primeira vez, tira 12 fragmentos. Se sair lá, por exemplo, metade da próstata, então você fala que só metade da próstata tem câncer. Numa escala de 1 a 10, abaixo de 7 é favorável. Então, essa escala de 1 a 10, menos de metade da próstata, você fala que é localizado. Quando passa para outra metade, você já tem que ficar alerta, que pode estar saindo fora da próstata. Mas as maneiras de você dar uma perspectiva de câncer prostático local ou avançado. Então, dependendo desse quadro aí, a gente faz uma tomografia para ver se está fora da próstata, para ver se tem algum gânglio fora da próstata, ou na coluna, ou uma cintilografia óssea, que é que também mostra se o tumor já está nos ossos. A cintilografia mostra detalhe de todos os ossos do corpo. Doutor, assim, ó, o exame do PSA, ele tem valor assim, comparativo de um ano para o outro? Ele pode crescer 20% acima de um ano para o outro. Se ele crescer mais de 20% de um ano para o outro, ou mais de 0,75 por ano, de 20% ou 0,75 por ano, ele já é suspeito, que chama velocidade anual do PSA alterada. Essa velocidade do PSA é alterada. Quando você tem uma dúvida entre o valor, está ali 2,5, você tem uma dúvida, você pega o PSA livre e divide pelo total, e tem que estar acima de 0,15. Quando dá menos de 0,15, você já suspeita de câncer, vai para a biópsia. Doutora Eliana, adoro ver seu programa todas as quartas-feiras. Obrigado. Né? Doutor, se na família houver casos de câncer de próstata, meu risco é maior de desenvolver a doença? Sim. Para os homens, né? Para os homens da família do pai. Tem o risco. E é assim, de acordo com o número de pessoas com câncer de próstata na família, vai aumentando a chance do familiar a desenvolver também. Você tem um parente, você tem uma chance 2 vezes. Você tem 2, vai para 5 vezes. Você tem 3, vai para 10 vezes. Vai aumentando a chance do câncer prostático pelo antecedente familiar. Boa noite, me chamo Rovilson. Gostaria de agradecer ao Dr. Jair por ter cuidado do meu avô, o senhor Luiz Bento, que estava em tratamento de câncer de próstata. Bexiga. Câncer de bexiga? Bexiga. Luiz Módulo, meu pai manda um abraço para o Dr. Jair. Obrigado. Muito agradecido. Tem outro que manda aqui, fala assim, que saúde, hein, doutor Jair? Estão falando aqui, ó. Tá vendo? Gordinho. Saúde. Tá até gordinho, né, doutor? Passando a conta. Então fala assim, então começa assim, ó. Que saúde, hein, doutor Jair? Estou contente em ver o senhor mais uma vez no programa Saúde. Obrigado. Aqui em casa estamos todos assistindo. É o Fernando Pereira e a Luzia Aparecida Teodoro. Obrigado. Um telespectador anônimo, doutor, pergunta sobre ejaculação precoce. O senhor poderia falar alguma coisa a respeito desse assunto? A ejaculação precoce é assim, ou o homem ele não satisfaz a parceira em metade das vezes, é uma definição, ele não satisfaz a parceira em metade das vezes, ou ele ejacula em menos de 2 minutos, então ele é taxado como ejaculador precoce. Um dos tratamentos é antidepressivo, tipo paroxetina, só que nem todo mundo se dá com a paroxetina, e o homem que usa muita paroxetina, às vezes ele acaba tendo um pouquinho de disfunção erétil, uma dificuldade de ter ereção. Então, a doloxetina, a dapoxetina, que é uma nova droga que pode ser usada, a dapoxetina, mais um antidepressivo, diz que não tem interferência da dapoxetina, que ela é manipulada hoje, ela não existe na farmácia comum, ela é manipulada.
tem uma manipuladora que é de droga importada e falam que é uma medicação usada como sob demanda. Ele vai ter uma relação hoje, ele toma como se fosse um Viagra da vida aí, mas ele não é, ele toma essa dapoxetina, 30 miligramas, e o paciente acaba tendo esse retardo da ejaculação. Mas é um antidepressivo. Só que eu uso sob demanda. Não é tipo a paroxetina, que você tem que passar diariamente 20 miligramas, ou de 15, 20, 25, tem várias apresentações aí, mas acaba funcionando bem. E a contagem regressiva, que a gente pedia para o paciente fazer uma contagem para tirar o foco do que ele estava fazendo, acaba não funcionando. O paciente fala que conta, mas no fim acaba não tendo controle e acaba atingindo o orgasmo muito rápido. Então, é isso aí. Mas tem tratamento. Não, né? tem tratamento, é lógico, tem importante a tratamento. gente falar, né? Porque muitos homens às vezes têm ejaculação precoce, né? E vai levando, né? Não, mas funciona. Principalmente a dapoxetina, os pacientes falam que é uma maravilha a medicação. Essa dapoxetina é uma medicação que veio para resolver um número importante e não interfere no próprio uso de um antidepressivo qualquer outro. Agora, doutora, nós temos uma coisa que tem que falar para os homens, né? Que os homens, de maneira geral, assim, o homem é muito mentiroso, né? Um com o outro, não é? Bastante. Aí um começa a falar, porque essa conversa você já conhece, né? Isso, essa conversa é quase de bêbado, né? Não está com essa bola toda, não é tudo né? isso, não. No consultório os pacientes não têm muito isso aí. O paciente põe a bola no chão e toca ela bem, bem baixinha, bem rasinha. É quando sai de lá, né? Ela saiu de lá e estou vendendo, estou exportando esperma aí. Uma hora, né? Só uma conversa fiada. Boa noite. Oi, doutora Eliana e doutor Djair. Gostaria de saber, doutor, só o exame de sangue não dá para detectar mesmo câncer? Afonsina da São Domingo, adoro vocês. E nós adoramos você, Afonsina. Então, Afonsina, o PSA falha de 20% a 30%. Se você pegar 20% a 30%, cada 10 homens, 2, 3 com câncer, não mostra. Então, o que tem que fazer o toque? É uma coisa, se você pegar 100 homens que fizeram o toque e perguntar para os 100 homens que fizeram o toque se eles fariam de novo, todos eles fariam o exame. Você vai pegar um que fala, não fiz não, porque ele tem medo de dar o diagnóstico de câncer, ou medo que vai doer. Então, na verdade, se você pegar esses pacientes que fizeram, praticamente nenhum se nega a fazer o toque. Então, é uma ideia que ele vai fazer o exame, vai doer, vai ter isso, aquilo. Então, não tem sentido pensar, vou fazer exame para dar positivo, eu não vou fazer. Então, e quando você une o PSA e o toque também falha. Você vê que o toque também falha 40% a 50%. Então, quando você une os dois, é um acerto de 92%, 93%. Então, tem que fazer os dois, tem que fazer o toque e o PSA, para depois ver se tem que ir para a biópsia. É porque nós temos uma população, doutor, grande, né? Assim, vamos falar assim em termos de mococa, acima dos 45 anos de idade, né? Eu não acredito que essa população masculina faça o seu preventivo, assim, a maioria. Metade mais um não faz. 51% não faz exame de próstata. Isso já é uma pesquisa bastante importante, que metade dos homens não fazem o exame periódico numa fase que ele teria que fazer. Ele está numa faixa etária que ele precisaria fazer. Metade não faz. Então, você vê que 50% é uma coisa absurda, né? Então, a gente sabe que existe a dificuldade, né? Existe muitas vezes a dificuldade financeira, né? Existe a fila para fazer o exame, né? Mas tem que buscar os caminhos, né? O caminho é esse aí. O caminho é correr atrás, fazer. Quem quer vai. Quem quer vai, acaba no posto, acaba fazendo, procura um médico do postinho, da referência de onde ele mora, acaba fazendo. Hoje faz nos postos aí, eles fazem. O PSA, não sei,
Se não conseguir aqui, eles encaminham para Casa Branca, acaba fazendo. Quem quer, vai. Quem não quer, não vai. Né? É só procurar. Então, vamos lá. Boa noite, doutora Eliane. Boa noite, doutor Djair. Adoro esse programa. Meu pai teve um câncer de bexiga. E, graças ao doutor Djair, conseguiu fazer a cirurgia. Foi encaminhado para São João da Boa Vista e o médico receitou para fazer 6 meses de quimioterapia. Doutor, gostaria de saber qual a reação que pode acontecer nessa quimioterapia. Eu sou a Keila, da Coab 2. Muito obrigada. Essa quimioterapia, a palavra não é bem quimioterapia, chama imunoterapia, porque é feita com BCG. É BCG num sorinho de 100 e põe esse BCG 40 miligramas, é um onco-BCG. Eu vacina para tuberculose, mas só que é uma direcionada para essa imunoterapia. É para aumentar a imunidade dentro da bexiga, para não voltar o tumor. Então, essa função da imunoterapia com BCG é aumentar a resistência dentro da bexiga e fazer o tumor não voltar. Agora, tem mais alguns cuidados que tem que fazer. Tem que fazer uma endoscopia periodicamente, tem que fazer ultrassom, tem que fazer alguns exames periódicos, raio-x de tórax, para ver se não está voltando depois. E os efeitos colaterais que pode ter? A BCG, a não ser que o paciente tenha muito comprometimento da imunidade, pode dar uma pneumonite, mas é uma coisa que eu nunca vi. A literatura fala que pode dar. Essa pneumonite é uma irritação, tipo uma pneumonia causada pela agressão do BCG. Tem uns pacientes que têm uma disúria, acaba tendo uma ardência e tal, uma vontade de querer urinar falsa, mas é tudo pela presença do BCG. Mas é tudo coisa temporária, assim. Eu tenho paciente que às vezes não consegue fazer as 6 sessões de BCG na sequência, tem que fazer uma por semana durante 6 semanas. Então, quando o paciente faz assim, a gente faz uma por mês durante 6 meses. Acaba dando a mesma coisa, as 6 sessões, só que não próxima da outra. E aumenta a imunidade, acaba resolvendo. É uma maneira de você fazer o BCG diferente. Mas depois você tem que repetir essas sessões aí e esses exames complementares, endoscopia, para ver se está realmente eficiente. Doutor, e Mococa? A cidade de Mococa está bem assim no tratamento para câncer de próstata, em relação aos tratamentos urológicos? Porque muitas vezes os homens podem estar tem algum sintoma, ou estar com alguma doença urológica, falam assim, vou lá para Ribeirão, vou lá para São Paulo, vou fazer meu tratamento fora. Eu gostaria de saber, em termos de diagnóstico, de tratamento, tanto clínico como cirúrgico, como está a nossa cidade em termos da urologia? Então, eu acho que nós temos condição de fazer praticamente tudo aqui. Aquilo que a gente vê que não dá para fazer, nós temos que encaminhar o paciente. E nós temos essa obrigação. Isso dá para fazer bem aqui. Até o diagnóstico, muitos tratamentos a gente faz aqui. Aquilo que a gente vê que não dá, que tem que fazer uma químio, que tem que fazer uma rádio, a gente encaminha. Então, o paciente não tem motivo para ir correndo para fora, de repente, ele pode estar sendo tratado aqui, resolvido aqui, mas tem que saber que a gente também tem esse compromisso com ele, que é de o que dá para fazer, faz. O que não dá, caminha. E o que é difícil para a gente é para todo mundo, para todo mundo, doutor? o que é para todo mundo. O que é difícil aqui, vai ser difícil em qualquer lugar. Então, eu acho que em termos de tumor, em termos de oncologia urológica ou uro-oncologia, a gente faz aquilo que dá para fazer. Aquilo que não tem, a gente encaminha. Bom, eu gostaria de agradecê-lo, né? Cansou muito, doutor? Não, tranquilo. A hora se vai, nós vamos ter que terminar o nosso programa. Eu gostaria até de passar a palavra para que você fizesse esse apelo ao público masculino para que faça seus exames de prevenção, né? Para que se cuide da importância do diagnóstico precoce nessa terrível doença, doutor. A mulher não tem próstata, mas pode ajudar o seu marido, o seu filho, o seu pai, seu irmão, o seu avô. Então, ela tem essa possibilidade, essa qualidade, que ela já nasce sabendo que ela tem que fazer o periódico, e hoje ela sabe que ela tem que encaminhar. Tem que cuidar do marido do também. marido, do parente aqui próximo aí.
para poder fazer esse exame precoce do câncer prostático, que é o que nós estamos fazendo nesse Novembro Azul aí, que é procurar ajudar, conscientizar as famílias a respeito dessa doença terrível, que numa fase, hoje é a segunda doença em termos de doença do homem, câncer, que só perde para câncer de pele em termos de número, mas é uma doença que mata ainda, tanto que, de vez em quando, você morreu câncer de próstata. Então, não pode deixar a coisa ficar avançada, porque aí não tem cura. Então, o segredo é esse exame periódico anual. Gente, então eu gostaria de mais uma vez de agradecer a presença do Dr. Jair, agradecer a todos vocês que ligaram, participaram, que nos deram, né, a permissão para poder entrar, né, em suas casas e levem a sério a prevenção. Vamos deixar, né, de morrer por causa de doenças que podem ser prevenidas. E deixar aqui meu reconhecimento pelo seu trabalho, não só, né, em relação a câncer de próstata, mas a gente sabe que o Dr. Jair está sempre investindo em altas tecnologias para tratar cálculos renais e assim se vai. E dizer que a medicina, temos a medicina preventiva, que é a medicina que realmente a gente tem que trabalhar. Lembrar sempre que prevenir é a melhor saúde que existe, a saúde da prevenção. Vamos pensar no câncer de próstata, não só no mês de novembro, né? Mas deixar essa mensagem para todos os homens que estão nos assistindo. E como disse o Dr. Jair, mais uma missão para nós mulheres, né? Mas, doutor Mil, muito obrigado de coração, espero que o senhor volte sempre aqui. Eu quem agradeço, né, em esclarecer essa importante doença. Né? E a todos vocês, gente, que nos assistiram, que ficaram aqui, né, com a gente até agora, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.